Olá pessoal, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou iniciar a construção da Router CNC, começando pela montagem da base da máquina, que vai ali constituir também o eixo Y e depois a mesa de usinagem. Para que vocês possam acompanhar em detalhes todo esse processo, pessoal, eu vou começar apresentando o detalhe dos desenhos feitos ali no SketchUp, tá? Depois eu mostro os materiais utilizados e começo o processo de montagem. Bom, pessoal, aqui está então o desenho da base da máquina, que será instalado o eixo Y, que conecta a base à mesa de usinagem, né? Então observe que na lateral nós temos dois perfis estruturais de alumínio de 60 por 20 milímetros com 310 milímetros de comprimento, tá? É aqui os dois lados da máquina. E mais duas peças de perfil 40 por 20 milímetros de 230 milímetros, que vai fazer a parte aqui da frente da máquina e a parte de trás, onde serão apoiados os mancais das guias lineares, tá? E também aqui do mancal com rolamento do fuso trapezoidal aqui, que fará o acionamento da castanha. O motor de passo que aciona o eixo Y, pessoal, ele está fixado aqui nessa peça de madeira, né, e ele é acoplado ao fuso trapezoidal por esse acoplamento flexível, tá? Então essa peça de madeira aqui, no meu caso eu vou utilizar um MDF, né, de 15 milímetros de espessura, e todas as dimensões dele, bem como a parte de furação e tal, eu deixei aqui pronto, pessoal, mas não se preocupe com isso agora não, porque todos esses detalhes estarão em arquivos disponíveis assim que o projeto estiver operacional, tá? Mesmo porque se tiver necessidade de alterar alguma peça aqui, dá tempo de eu corrigir. No arquivo final fique apenas as dimensões, né, dos componentes que realmente estão presentes na máquina funcional, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né, toda a parte de fixação do motor é feita aqui com furos de 3 milímetros de diâmetro, enquanto a fixação dessa peça de madeira lá nos perfis de alumínio são todos com 5 milímetros de diâmetro, tá? A parte dos perfis de alumínio, quando a gente faz o pedido, normalmente é nos dado a opção de pedir que esses furos já venham com rosca específica, né? No caso aqui foi feito com M5 lá, né? Parafuso padrão, né? E observe ainda que alguns furos aqui nessas madeiras, por exemplo, nessa peça, eu faço com um rebaixo, tá? Para que a cabeça do parafuso, a arruela, fica toda ela escondida, né? E não interfira em alguma peça que eu venha instalar aqui nessa face da madeira, tá? Então, tanto a cabeça do parafuso como a arruela fica toda ela escondida aqui nesse rebaixo. Isso vai ser feito em algumas peças, tá? Conforme vocês vão ver ao longo do projeto. Algumas se fazem necessário, né? Outras eu faço isso simplesmente por causa do comprimento do parafuso que eu tenho disponível aqui no laboratório, que é o caso dessa peça aqui, tá? Não haveria necessidade de fazer esse rebaixo, mas eu fiz ele simplesmente para dar o comprimento do parafuso de 3 milímetros que eu tenho para fixar o motor de passo. Se na tua aplicação aí, né, se você for reproduzir essa máquina e tiver um parafuso com comprimento maior, não há necessidade desse rebaixo, tá? Então é essa peça aqui, pessoal, que eu quero ter pronta no final desse vídeo montado. Os acessórios de fixação aqui de cada componente eu vou apresentando conforme eu vou executando a montagem e vocês vão acompanhando, tá? Então vamos para a bancada ter uma visão geral dos materiais utilizados. Bom, pessoal, então esse aqui é o material que eu vou utilizar na montagem dessa primeira etapa, né, da parte da base da máquina. Então as guias lineares, nós temos aqui os perfis de alumínio, né, essa base de madeira que eu mostrei para vocês aí no SketchUp, e os outros elementos aqui que eu vou mostrando conforme eu vou fazendo a montagem, ok? Mas não se preocupe agora com a lista de materiais, tá? Eu vou deixar na descrição o material utilizado nesse vídeo, mas quando a máquina estiver totalmente funcionando, eu vou fazer uma lista da versão final, né? Caso ocorra alguma alteração durante a montagem, eu atualizo e deixo lá no final, né, no vídeo da máquina funcionando completamente, ok? Bom, vamos começar então com a montagem. Algumas etapas eu vou mostrar com bastante detalhe, outras que são repetições ou que são coisas que já foram explicadas, eu vou acabar mostrando já montado. Bom, pessoal, eu vou começar então fazendo a montagem com a união dos perfis de alumínio, tá? E para fazer isso eu vou utilizar
essas cantoneiras de 38 por 38 milímetros aqui, né, nos lados, e a largura dele aqui é 15, tá? E para parafusar isso aqui lá nos perfis, eu vou utilizar parafuso M5 aqui, no caso de 12 milímetros de comprimento, tá? Coloquei aqui cabeça Allen. Basicamente, o que nós vamos fazer aqui, colocar com arruela lisa por lado, né, por dentro da cantoneira. E aqui, pessoal, vamos colocar uma porca martelo, que ela vai, então, entrar na canaleta aqui, né, dos perfis, e ela vai girar e travar na posição, tá? Para manter, então, a cantoneira fixa. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, observe aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar bem claro para vocês, que tem uma parte da porca martelo, que ela tem uma parte levantada aqui, ó. Tá? Essa aqui, ela vai entrar lá naquele rasgo. Então é importante, no meu caso aqui, que ela fique voltada para a parte da... faceando, né, a cantoneira. Então eu sugiro que você coloque o parafuso aqui na cantoneira antes. Deixe um pouco folgado aqui. E agora então vamos conectar aqui com os perfis de alumínio, tá? Essa aqui então, pessoal, vai ser a posição dos perfis, tá? Esse aqui, o 20 por 60, fazendo a parte de lado, né, da máquina, uma das laterais. E esse outro aqui vai fazer a frente. E para fazer a união dessas duas peças, então, vai a cantoneira ali. Então, como que eu vou fixar, pessoal? Olha só. Basta eu deixar, então, a porca martelo numa orientação que entre aqui nessa canaleta, certo? Tá? Então, coloca dessa forma aqui. Vai estar lá dentro, né? E agora basta apertar o parafuso aqui e ela vai estar na posição. Vou deixar faceado aqui, tá, pessoal? A cantoneira com a ponta aqui do perfil. E pronto, pessoal. Já está na posição. Eu vou colocar aqui duas cantoneiras, tá? Para ficar bem firme essa parte da máquina mesmo. Você pode soltar, alinhar depois, tá? Não precisa dar o aperto final já nessa etapa. Depois que você tiver com os 4 lados dos perfis na posição, aí você alinha, usa o esquadro se for necessário, tá? E sempre repara quando você estiver apertando aqui o parafuso, pessoal, que a porca martelo ela tem que girar lá dentro e ficar nessa posição que vocês estão vendo lá. Presta bastante atenção, tá? Ela tem que estar atravessada lá dentro da canaleta, ok? Agora eu vou fazer isso para todos os perfilados e eu volto com ela montada. Bom, aqui está então a estrutura básica então, né, da máquina. Essa aqui vai ser então a parte da frente, tá, pessoal? E essa daqui é a parte de trás. Essa parte com perfil 20 por 40. Observe, pessoal, que esse perfil ele está um pouco recuado aqui da extremidade, tá? Ele está recuado aqui 3 centímetros. Se vocês vão montar de vocês com base no que eu estou fazendo aqui, pessoal, isso vai ser importante, porque depois, quando eu for colocar a peça de madeira, vocês vão notar que o motor vai ficar bem faceado aqui e eu preciso de uma certa distância, né? Para colocar depois o mancal com rolamento, né, da guia do fuso trapezoidal aqui, tá? Então esse recuo aqui ele vai ser importante. Bom, então, já que eu estou falando de fuso e as guias lineares, eu vou instalar elas agora. Mas lembre-se, pessoal, ainda é de forma um pouco provisória. Quando eu for colocar depois no próximo vídeo a mesa e tal, vocês vão ver que alguns ajustes vão ter que ser feitos com relação ao alinhamento das peças, tá? O interessante de utilizar, então, o perfil estrutural também é isso, né? Além dele garantir aí bastante robustez, né? E ele dá essa mobilidade para as peças aqui, caso a gente queira alterar a posição delas de forma muito simples, né? Então, qual que é a atividade agora, né? Eu vou colocar as guias lineares de aço, tá? Vou fixar aqui nessas duas barras de 20 por 40, né? Uma de cada lado, e no meio eu vou colocar o mancal com rolamento. Essa aqui é a guia linear e esse aqui, então,
vai ser o suporte, né, o mancal com suporte. Observe que eu também coloquei aqui um parafuso M5 de 12 mm de comprimento com uma porca martelo, né, que vai então entrar aqui nessa canaleta da guia, tá? Então a repetição daquilo que eu já falei, né, não adianta ficar repetindo, basta agora eu colocar aqui, não aperte ainda esse parafuso, tá? Não precisa apertar a barra ainda, lembre-se que ainda está de forma provisória. Apenas lembre-se que aqui nessa guia linear deve estar então 2 piloblocks, né? Quando a gente for colocar na posição, ó, piloblocks com rolamento, já deixa ele aqui na posição 2 em cada uma das barras. Eu vou fazer essa montagem e trago aqui para vocês verem o resultado. Tá, então, pessoal, montagem, tá? Lembrando que essas posições ainda não são definitivas, né? Basta depois eu soltar um pouco aqui esses parafusos, né? Eu diminuo um pouco o torque e aí eu arrasto esse suporte com o mancal aqui dessas guias lineares para a posição final, tá? Então aqui tá os piloblocks que vão ficar deslizando na guia linear, né? Os piloblocks têm rolamento interno. E agora, então, eu vou colocar esse fuso trapezoidal aqui de 30 centímetros, né? Tanto o fuso quanto a guia linear aqui, tudo é 8 milímetros, tá? Que eu estou utilizando. E para isso, então, eu vou utilizar o mancal com rolamento para guia, tá? Então, aqui ele vai ser fixado por esse parafusinho aqui, tá? Parafusinho com furo para chave Allen, tá? Então, ele tem 2 aqui, depois é só fixar. E, lógico, pessoal, para colocar o fuso, já coloca, então, depois a castanha aqui com esse suporte que já vem com ela, né? No caso, ela já veio montada até a castanha nesse suporte. Então, vamos colocar o fuso. Olha lá, pessoal, vai rosqueando aqui, já está dentro, então, o fuso. E agora basta, então, colocar os mancais dos lados e fixar aqui também na base, tá? Eu vou fazer isso e já volto com ela pronta. Tá, então, pessoal, agora o fuso também montado, tá? Então, aqui depois vai ter aquela peça de madeira que vai dar suporte para a mesa de usinagem. E conforme o motor de passo que vem aqui gira, né? Então, essa castanha vai para frente e vai para trás e aí vai arrastar todo esse conjunto aqui, tá? Eu não fixei absolutamente nada aqui, ó, tá tudo solto, só deixei na posição. E agora o que eu vou fazer é fixar o motor de passo, tá? Aqui nessa peça de madeira, conforme as dimensões que eu deixei para vocês lá quando eu estava apresentando o projeto no SketchUp, tá? Ele já está montado aqui. Lembrando que eu vou colocar primeiro o motor de passo nessa posição, tá, pessoal? Vou fixar aqui com os parafusos M3. E depois eu vou fixar essa peça de madeira na parte de trás aqui. Com isso, aí eu vou ter a posição definitiva para esse mancal aqui, tá, pessoal? Porque eu tenho que deixar tudo alinhado, o eixo do motor de passo com o eixo aqui do fuso trapezoidal, né, para que o acoplamento flexível aqui não trabalhe tanto, tá? Então, deixar o mais alinhado possível. E uma vez que eu alinhei esse mancal aqui, pessoal, aí sim eu faço o aperto final para ele. Mas ainda não vou dar o torque final nos outros mancais, tá? Isso aqui eu só vou fazer no próximo vídeo, quando eu for colocar a parte de madeira e depois instalar a mesa de usinagem. Então agora eu vou instalar o motor de passo lá na madeira e já colocar ele aqui na parte de trás da máquina e eu volto com isso pronto. Bom, pessoal, ó, eu fiz a instalação do motor de passo aqui na parte de trás da peça de madeira que vai aqui, tá? Então, o que a gente precisa? Antes aqui de eu fixar, tá? Eu vou colocar então o acoplamento elástico. Lembrando que de um lado aqui ele é 8 milímetros, tá? Para a barra roscada, tá? E o outro lado aqui é 5 milímetros, que vai aqui no eixo do motor, tá? Uma das faces aqui, né, desse eixo, ele vai estar aqui chanfrada, tá? Essa parte plana aqui. É interessante então que você alinhe com um dos parafusos, né, que vai estar aqui no acoplamento, para que daí você faça o aperto e esse parafuso aqui então fique apoiado nesse chanfro, dando aqui então mais suporte, não vai ser mais difícil de escapar aqui, né, com relação à rotação do motor. Então faça essa fixação aqui
do acoplamento antes no motor de passo, depois você coloca então a parte de trás aqui no eixo, senão depois vai ficar difícil de você colocar, vai ter que ficar arrastando o fuso para um lado para o outro. Então eu aconselho, já fixe aqui o acoplamento no eixo do motor, faça já o aperto final, né? São 2 parafusos para cada lado aqui do acoplamento, né? Então faça a parte do motor, coloque e depois faça a parte aqui da barra roscada, ok? Então pessoal, ó, fiz a montagem da parte de trás aqui, né, dessa peça de madeira com motor de passo. Ainda não parafusei aqui o acoplamento na barra roscada, tá? Tá tudo solto ainda, tá? Agora o mancal vai estar alinhado, eu posso fixar ele, né? É importante que tenha um alinhamento, né? Deixar a barra perpendicular à base de madeira, para ter tudo bem alinhadinho, para depois quando for montar a mesa ela deslizar de forma bastante suave, sem forçar os rolamentos aqui também, ok? Então, o que é importante aqui eu deixar dito, né? Bom, esses parafusos aqui na parte de trás, pessoal, olha aqui, tá? Que eu utilizei, é M5 também, tá? Com 25 milímetros de comprimento. Então ele é fixado na própria perfil de alumínio, tá? Se vocês observarem aqui, ó, no perfil, quando eu peço já essa peça, já peço ele já com rosca para M5, tá? Isso facilita então a parte de montagem. Então todos os perfis que vocês vão ver aqui na montagem dessa máquina tem rosca para parafuso M5. Eu usando ou não, eu já peço desse jeito, tá? Então isso facilita aqui a parte de montagem de algumas etapas, conforme vocês vão ver. E além disso, pessoal, é importante observar aqui, por exemplo, nesse mancal aqui, a gente tem o parafuso, né, que vai apertar então o rolamento com o fuso trapezoidal aqui, né, com a barra roscada. É importante que o parafuso fique para o lado de dentro da máquina e não para o lado de fora, aqui voltada para o motor, porque senão depois pode ficar um pouco difícil de ter acesso para fazer o aperto final, tá? Já esse outro aqui, tanto faz, porque tem espaço bastante aqui dos dois lados. Então tá aí, pessoal, essa é a primeira etapa, que era o objetivo de montagem desse vídeo, né? Então, temos aqui uma máquina, uma base bastante robusta agora, para fazer as outras etapas, né? Então, eu vou fazer o que agora? Apenas alinhar, fixar esse mancal e esse aqui para deixar perpendicular à base de madeira, né? Que é onde a gente tem a parte de tração aqui pelo motor. O resto, pessoal, né? Todos esses outros mancais com essa guia, eu apenas vou alinhar no próximo vídeo, quando eu for instalar a base de madeira, ok? Bom, como vocês viram, né, pessoal, essa etapa aí não deu tanto trabalho, né? Desde que a gente tenha ferramentas e os materiais adequados. Mas é preciso ter bastante atenção para evitar retrabalho. Bom, se você está gostando, né, dessa série de vídeos, deixe seu like, né? E também verifique a sua inscrição no canal, né? Ative as notificações para ser avisado aí sobre as próximas aulas. E também fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até logo!